Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o Saúde Digital. Meu nome é Luciana. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro e para isso eu convidei uma médica muito especial, a doutora Sandra. Bem-vinda. Obrigada, Lu. Meu nome é Sandra, eu sou pediatra da Prefeitura de Campinas. Eu estou em Campinas desde 2011. Meu sotaque entrega que eu sou do Rio, né? Mas eu estou em Campinas desde 2011 e atualmente eu trabalho no SAD, Leste e Norte, Serviço de Assistência Domiciliar, e no Centro de Saúde Centro. Eu tenho 24 anos de formada e 24 anos de pediatria, e 24 anos de serviço público, sendo de 2011 para cá, na Prefeitura de Campinas. Só trabalho no SUS. Sandra, por que é importante ter um mês dedicado à amamentação? Por que é importante falar sobre a amamentação? Porque é um tema que ele precisa... todas as pessoas, não só as mulheres, não só as mães, mas toda a sociedade precisa se conscientizar sobre esse tema. Tá? Porque, apesar de ninguém poder oferecer o seio para a criança que não seja a mãe, né, é necessário que exista todo um contexto que favoreça, que estimule e que apoie essa prática. Por isso é que é necessário que de tempos em tempos exista essa lembrança. E por que então é importante a amamentação para o bebê? Quais que são os benefícios do bebê que é amamentado? Na minha visão, só tem benefícios, né? Porque o leite materno, ele é o melhor alimento para o bebê que existe, tá? Porque a composição dele, ela é exatamente o que a criança precisa, inclusive de acordo com características individuais da criança. Por exemplo, o leite de uma mãe de um prematuro, ele, por incrível que pareça, ele é especificamente produzido para as necessidades daquele prematuro. E o leite de uma outra mãe é produzido por ela com nutrientes, com anticorpos especificamente voltados para aquele outro bebê. Então, na minha visão, só tem benefícios, porque através do leite materno a criança recebe anticorpos, recebe água, recebe nutrientes e de uma forma que o trato gastrointestinal dela está apto a absorver isso tudo. Acho que também uma outra questão tá relacionada a si emocional, essa ligação especial, sim, né? Esse é outro ponto de benefício, né? Tanto do bebê para a mãe, quanto da mãe para o bebê. Fortalecimento de vínculo, e tem benefícios para a mãe também, tá? Quando o aleitamento é iniciado nas primeiras horas pós-parto, ele pode reduzir o período de sangramento do pós-parto, e tem essa questão também do vínculo emocional, inclusive as últimas pesquisas mostram até a transferência de células-tronco através do leite materno para o bebê. Uma célula-tronco é uma célula que pode se diferenciar em qualquer outra célula do corpo, tá? E o alvo da pesquisa foi que essas células-tronco, passadas do leite materno para o bebê, elas vão se diferenciar em células do sistema nervoso central. Então, isso é como se o bebê recebesse uma quantidade extra de células novinhas, a célula-tronco, ela é uma célula, não sei se é o melhor termo, tá? Mas é uma célula genérica, que ela pode assumir características de várias outras células do corpo. Como começa lá quando a gente está sendo formado no útero da nossa mãe. Então, é uma célula, eu recebo como se eu sou um bebê e sou amamentada, né, com leite materno, eu recebo
uma quantidade extra dessas células novinhas, e elas vão se diferenciar de acordo com a minha necessidade e principalmente no bebê para o meu sistema nervoso central. Também deve ser uma das principais razões, né, desse momento que a gente fala que é a hora de ouro, né? Da primeira hora depois que a criança nasce, essa importância, né, desse vínculo, desse Sim. aconchego, dessa primeira mamada, Sim. né, logo após o parto, né? Sim, sim. E principalmente pelo contato mãe-filho também, né? O estabelecimento e o reforço do vínculo entre mãe e filho é muito grande no processo da amamentação. Tá? Sim. Sandra, existe algum preparo que a mulher gestante que ela precisa fazer para preparar essa mama para amamentar? Atualmente a gente não recomenda, tá? Nenhum tipo de preparo, nem passar a bucha vegetal, que já foi uma coisa que existiu. Talvez manter essa pele hidratada, né, para ela manter a elasticidade, mas atualmente a gente não recomenda nenhum preparo, não. Mesmo em mulheres que têm alguma condição na mama, que podem ser fatores que vão exigir um cuidado especial na hora de orientar essa amamentação, tá? Tipo um mamilo plano, um mamilo invertido. É possível amamentar também nessas condições, mas precisa de uma atenção maior. Então, assim, todas as mães podem amamentar, ou existe algum momento que a gente pode falar assim, não, essa criança não pode ser amamentada, precisa de algum outro suporte? Existem condições muito específicas que contraindicam a amamentação, mas na população geral, todas as mães podem amamentar. Mãe com mama grande, mãe com mama pequena. As mães que já passaram por redução de mama podem sim ter algum prejuízo, tá? Porque pode ter sido retirada tecido glandular dessa mama. Mas mama grande, mama pequena, não existe leite fraco, tá? As contraindicações são a mãe que convive com HIV, mãe que está em processo de quimioterapia, mãe que faz uso regular de droga ilícita, tá? Que acaba sendo bem prevalente na prática da gente, né? Assim, mais do que eu gostaria, tá? Eu gostaria que não fosse ninguém, né? Mas mais do que eu gostaria. É a mãe que usa droga regular. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma outra contraindicação. Mãe com hepatite A, B e C pode amamentar, tá? Mãe com hepatite C só tem que atentar se ela tem alguma fissura, algum sangramento na mama, nesse caso procurar o serviço de saúde, para ser orientada, mas só a presença do vírus da hepatite A, B ou C não contraindica a amamentação. Tá? E assim, eu acredito que um dos momentos assim mais, não falo até difícil, mas assim, de maior insegurança para as mães deve ser, deve ser aquela primeira semana, né, de adaptação. A primeira semana é a mais difícil, né? Você tem alguma dica que possa facilitar a vida dessas mamães? Nesse momento é importante ela ter um vínculo grande, ou com algum parente, ou com um centro de saúde, porque ela precisa de apoio e precisa de reforço de algumas atitudes, sabe? Lembrar até da época que eu fui mãe, eu tive bastante dificuldade para amamentar, né? E quem me salvou, quem salvou a amamentação da minha filha, há 22 anos atrás, foi uma enfermeira, sabe? Porque precisa realmente de alguém com paciência, né? Isso considerando só o ato em si de amamentar, né? Precisa de todo um entorno, todo um ambiente o mais tranquilo possível, uma família que apoie, vovós que não confundam mais a cabeça dessa mãe. Seu leite é fraco, será que tá sustentando? Isso a gente escuta muito. O leite dela está sustentando ele, e que essa mãe não seja estimulada a oferecer outro tipo de leite que não seja o leite dela. Então, o que precisa é esse apoio e um vínculo grande, ou com um profissional de saúde,
ou com alguém da família que tenha essa visão, tá? De que o aleitamento materno ele é o melhor para o bebê. Tem horário certo para amamentar? Hoje em dia a gente recomenda a amamentação em livre demanda, que é conforme o bebê traz essa demanda, né? Normalmente isso vai acontecer mais ou menos de 2 em 2 horas, nos primeiros dias, né, e primeiros meses, às vezes de 3 em 3, mas é mais ou menos assim, tá? Mas é quando o bebê me pede, tá? E a maneira da gente saber se isso está sendo efetivo ou não é através do volume da urina. Está fazendo bastante xixi, entendeu? 4, 6 xixis no dia, não necessariamente na evacuação, tá? Porque o ideal é que o bebê evacue, o bebê recém-nascido evacue todos os dias. Mas não, às vezes isso não acontece, tá? Então, eu ganho de peso, mais um ponto para ela ter um vínculo bom com o centro de saúde ou com o pediatra que assiste a criança, tá? Porque o ganho de peso, a atividade do bebê, o grau de atividade, se é um bebê que está dormindo demais, se é um bebê que está muito hipoativo, ou se é um bebê que está irritado demais, são sinais de que a gente tem que avaliar. O que pode estar acontecendo. Para mim, o ganho de peso, isso considerando o serviço de saúde, é um critério, né, um parâmetro que eu tenho na mão, né, porque eu sou médica. Mas em casa, se a mãe não tem acesso, é o volume de urina e a atividade do bebê. Uma maneira dela ver isso em casa são as roupas. O bebê, ele perde roupa de uma semana para outra. Quase assim, quando tá ganhando peso bem, tá? Porque uma roupa que ficava muito larga começa a ficar mais justa. Sim. Ô Sandra, a gente sabe que também tem um momento da pojadura do leite, né? Que os primeiros 2, 3 dias eles são a descida do colostro, né? Sim. E depois vem a pojadura. E aí, durante esse tempo, muitas mães ficam desesperadas, esse né? Aquele seio enorme, cheio, dolorido. E eu falo né? com vivência disso. E tem alguma técnica nesse momento que a gente pode aliviar essa sensação e ajudar na amamentação? Bom, a pojadura, ela é o seguinte... É um momento onde o meu organismo, como mãe, nutriz, né, vai produzir uma quantidade de leite bem maior do que nos dias anteriores, né? O leite dos primeiros dias do bebê chama colostro e é um leite riquíssimo em anticorpo, riquíssimo em proteína, e só que ele é um leite que parece uma água de arroz. É um leite com características próprias, né? E quando começa, o período da pojadura, ele é 4 a 5 dias, mais ou menos, depois do nascimento do bebê. E é um momento onde a gente vai começar a estabelecer um ritmo, é o inicinho do processo, um ritmo de produção e demanda. Tá? Então, normalmente é um momento em que as mães ficam com a mama muito cheia, dolorosa. Isso, o que a gente pode fazer, tá, para aliviar nesse momento é principalmente colocar o bebê para sugar. Quanto mais ele sugar, mais ele vai esvaziando essa mama. Quanto mais ele sugar, mais leite também é produzido. Mas o leite, ele não é produzido antes da mamada. Existe uma quantidade de leite armazenada na mama e leite também vai sendo produzido à medida que o bebê está sugando. Então, nesse momento da pojadura, primeira coisa seria colocar o bebê para mamar, ordenhar essa mama também é possível, e uma massagem possível, deixa eu mostrar aqui, uma massagem possível que a gente pode fazer na mama deixa eu mostrar a mama por dentro primeiro, ó. Aqui é a mama, tá? E mamilo, aqui o biquinho do peito, né? Por dentro da mama da gente é assim, ó. Tem vários, como se fossem vários reservatóriozinhos de leite aqui em volta. E aqui os ductos que levam ao mamilo, tá? Quando essa mama enche demais, o que acontece? Esses reservatórios, eles ficam cheios, né? E aí começa a pressionar
os tecidos vizinhos aqui, inclusive pressionar esses ductos aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar nesse momento da mama túrgida? Na pojadura e depois também, tá? Eu vou pensar na mama e dividir ela em 4 quadrantes. Vou pegar minha mão, os 4 dedos, coloco em um dos quadrantes, sem deslizar a minha mão tá parada. Eu vou fazer um movimento circular, assim, tá? Depois eu vou para o outro quadrante, para o outro e para o outro. Não vou deslizar a minha mão tá parada e fazendo um movimento circular. Se a mama for muito grande, eu posso apoiar essa mama aqui embaixo, né? Depois disso, eu venho ordenhar. Ordenhar manual, eu faço uma forma de C com o meu dedo. Deixa eu ajeitar aqui. Uma forma de C com o meu dedo. Pego a areola. Não vou pegar o biquinho do peito, não. Eu pego a areola, um dedinho aqui embaixo. Mães que amamentam com o bebê aqui, a cabeça do bebê aqui e o corpinho aqui. Também eu nunca consegui amamentar dessa forma, mas já vi muitas mães que amamentam assim. Essa tá? posição é legal quando é gêmeo. Gêmeos, isso, tá? Então, uma das coisas para diminuir o desconforto é a pega. Manter as mamas secas também, depois de cada amamentação, tá? Ou ficar abafado dentro do sutiã ou com algum protetor, também às vezes ajuda a ir macerando cada vez mais essa pele, pode surgir algum fungo que vive normalmente na nossa pele. A cândida é um fungo que vive normalmente com a gente, e nesse momento ela pode descompensar por essa área estar mais macerada, mais ácida, tá? Até pelo próprio leite. Uma outra dica que também tinha é que a gente, depois da mamada, pegar um pouquinho do leite e Isso é passar ótimo, no verdade. bico, né? Ele é cicatrizante. O próprio leite é cicatrizante, né? Então, quando tem qualquer desconforto, e ele é protetor também para essa pele, tá? Pode sim passar um pouquinho do leite no mamilo, na areola ali. Alguma outra coisa que a gente pode usar para proteger ou não é mais indicado? Tipo aquelas conchas que usavam antigamente. Não é mais indicado. Antigamente existia. A concha acaba sendo pode ser um fator de trauma e um fator de infecção também, sabe? Porque tem que ser muito bem higienizado. Acaba que não mantém abafado ali, tá? De alguma forma. Então, hoje em dia, a gente eu não oriento mais concha, não. E Sandra, até quando eu devo amamentar o bebê? Hoje em dia, a recomendação é a amamentação exclusiva ao seio, só leite materno, até os 6 meses de vida, tá? Até porque esse trato gastrointestinal não tem nem maturidade para absorver nutrientes vindos de outras fontes, tá? Então, a recomendação é a amamentação exclusiva até os 6 meses, podendo isso se estender associado a outros alimentos, a partir da transição alimentar, depois dos 6 meses de vida. Isso pode continuar até os 2 anos de idade ou mais, desde que não haja nenhum prejuízo para a mãe nem para a criança. Ao longo do tempo, né, da amamentação, a gente pode ser que tenha mães que trabalham, que estudam, que necessitam deixar a criança, né, com os avós ou alguma creche, alguma coisa. O que é importante a gente saber se eu tiro, se eu ofereço outro tipo de leite? Quais são essas dicas aí? Esse momento, ele é um momento delicado. Tá? É um momento delicado. O ideal é que a mãe ordenhe, né, o próprio leite e armazene. Existe uma maneira correta de fazer isso. Eu preciso esterilizar de forma caseira, né, recipientes de vidro com boca larga e tampa de plástico. A tampa não pode ser de metal. Tá? Eu preciso, e a forma de esterilizar lavo os recipientes, coloco numa panela grande, cubro eles com água, tampa e frasco, tá? E ponho isso para ferver. A partir do momento que levantou a fervura, eu conto 15 minutos. 15 minutos de fervura. E, passados 15 minutos, eu escorro essa água e ponho esses frascos com a boca para baixo, em cima de um papel toalha ou de um pano de prato limpo, tá? Para secar. Não posso secar por dentro. Não posso pegar um pano e secar por dentro, porque também pode ser fonte de contaminação. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar minha mão, momento da ordenha para deixar, tá? Vou lavar minha mão,
prender cabelo, tirar anel, tirar relógio, tirar qualquer fonte possível de contaminação, tá? Animal doméstico também que posso passar na hora. E daí eu posso fazer a ordenha ou com bomba de ordenha. A melhor bomba são aquelas que tem um gatilho. Antigamente tinha uma bomba de seringa, talvez em regiões muito carentes isso ainda possa existir, mas a melhor bomba hoje eu acho que a maioria das pessoas tem acesso à ordenha manual todas, né? E sempre existe uma conversa que pode ser feita, sabe, com o centro de saúde ou com o banco de leite, no sentido de uma bomba melhor. Hoje em dia está bem mais acessível. E aí são as bombas de gatilho, tá? Porque elas imitam a sucção do bebê, que é pegar e soltar, pegar e soltar. O pegar e soltar é para dar tempo daqueles reservatórios encherem e liberar de novo pelos ductos, tá? Então, tá. Aí eu tirei tudo que possa ser fonte de contaminação e eu vou ordenhar, digamos, ordenha manual, nesse frasco com a boca larga. Terminei aquele momento, importante também, o momento da ordenha é sempre depois que o bebê mamou. Ou se eu tô com a mama muito cheia e não é hora ainda dele mamar, tá? Terminei aquela ordenha, fecho o vidro, coloco a data e a hora, congelador. Esse leite dura até 15 dias no meu congelador de casa, tá? Congelador ou freezer, tá? Se não quero congelar, vou usar esse leite ainda. Estou ordenhando de manhã para o meu bebê tomar esse leite à tarde, porque eu não vou estar em casa. Geladeira, esse leite fica 12 horas na geladeira, tá? Digamos assim, coloquei... A primeira ordenha eu não vou encher o pote, né? Ficou ali, sei lá, 30, 50 ml de leite. Amanhã eu quero ordenhar de novo. Lembrando que eu tenho que usar esse frasco no período de 15 dias. E a data que eu vou contar para esses 15 dias é a data da primeira ordenha. Por isso que é importante colocar a data, tá? No dia seguinte eu não tiro esse frasco do congelador e venho ordenhar nele. Não, eu pego um outro frasco que foi manipulado daquela mesma forma que eu falei. Ordenho nesse outro, pego esse leite novo, aí naquele momento abro o que está no congelador, jogo esse leite novo lá dentro, fecho e volto pro congelador, tá? No final a gente vai vendo várias camadinhas de leite congelado e a data principal, é a data que eu tenho que considerar para esse período de 15 dias, é a data da primeira ordenha. Na hora de... Como é que eu ofereço esse leite depois para o bebê, né? Tanto o que eu guardei na geladeira, quanto o que eu congelei. Eu vou tirar, deixar ele em temperatura ambiente ou na geladeira e eu vou colocar ele numa temperatura ideal para o bebê, para não dar gelado, né? Num banho-maria com fogo desligado. Ponho a água para ferver, eu desligo o fogo, espero um pouquinho, para não estar muito próximo ali de 100 graus, quase 100 graus, e daí eu vou, digamos que seja isso aqui, né? E aí eu fico fazendo esse movimento assim, dentro do banho-maria, né? Eu vou já homogeneizando esse leite e ele vai entrando numa temperatura ideal. A oferta desse leite para o bebê, o ideal é que seja num copinho, um copinho direto na boca do bebê, ou existem outras possibilidades. Na colherzinha, tem isso aqui é uma colher de medicamento, mas serve também para oferta de leite, na colherzinha. Essa daqui existe também, mas essa daqui eu não tenho controle do quanto desce, eu teria que me entender eu me sinto mais segura com essa do que com essa, porque eu acho que essa aqui é um volume maior. E dá nesses dispositivos, tá? Uma coisa que eu vi esses dias uma enfermeira fazer, ela colocou, isso aqui é uma coisa, não sei se a mãe conseguiria fazer isso em casa, tá? Ela colocou uma luva, às vezes até na consulta a gente às vezes faz isso, para testar se o bebê tá sugando. Eu coloco um dedo com a luva na boquinha do bebê e o que ela fez? Ela colocou uma sonda. O que é uma sonda? Deixa eu abrir isso aqui. Essa aqui é uma sonda de um dispositivo de relactação, tá? Então, ela não tem aqui um finalzinho de plástico, tá? O que essa enfermeira fez? Ela colocou essa sonda por dentro da luva, aqui assim, fez um buraquinho na luva
colocou a sonda por dentro da luva e colocou um copinho de leite, digamos que aqui tivesse um copinho com leite materno, e o final da sonda aqui. E colocou o dedo na boca da criança, e a criança sugava o leite que estava saindo do copinho. Tá? Isso eu achei, nunca tinha visto fazer dessa forma, e eu achei interessante. E é importante a gente oferecer o leite materno nessas colherzinhas para não confundir o bebê com o bico de uma mamadeira? Sim, isso que eu ia falar. Na verdade, tanto essa questão da luva com sonda acaba sendo pouco prático no dia a dia, tá? O mais prático mesmo é o copinho ou a colherzinha, tá? Qual é o problema de oferecer numa chuquinha, na mamadeira? Uma coisa que a gente chama de confusão de bico. Para o bebê sugar, por mais que seja um bico adaptado, com um furinho bem pequenininho, o bebê sugar o leite da mamadeira é muito mais fácil do que ele sugar da mãe, né, do seio materno. Então, ele acaba rejeitando o peito porque é mais difícil. Ele coloca a boquinha, não vem, e ele começa a ficar nervoso e chora, tá? E o sugar do peito, além de todo o benefício que a gente já falou, né, benefício nutricional, anticorpo, vínculo, existe todo um benefício de desenvolvimento de musculatura perioral, da face, desenvolvimento ósseo, inclusive, porque a força que o bebê faz para sugar, essa força ela acaba desenvolvendo essa musculatura e inclusive a parte óssea também. Então, o ideal é que mame no peito mesmo, né? E que não seja oferecido outro tipo de bico para o bebê, tá? Para evitar esse tipo de vai confusão. achar que é mais fácil, vai perder o interesse depois, sim, né? Sim, porque ele sabe que existe alguma coisa que colocam na boca dele, ele vem o leite, ele tá com fome, né? Ele não tem noção de nada disso que a gente tá falando, né? Uhum. Então ele tá com fome até a gente quando tá com fome, né? Com muita fome, e o bebê ele não tem filtro da fome, né? Ele tá com fome, ele quer a necessidade dele atendida imediatamente, né? Então, se começa a demorar ou se começa a ser mais difícil para ele ter esse alimento, aí ele acaba rejeitando. E daí a mãe acaba... a mãe, família, tá? Não vou colocar esse peso na mãe, não. A família, às vezes a mãe pressionada pela família, acaba oferecendo uma coisa que ela, inclusive, imagina que seja melhor mesmo para o filho dela, porque sacia a fome dele. Acho que também uma outra dica que a gente pode dar, né, que eu também sou mãe, acontecia, né, bebê irritado não pega no peito, né? Então, assim, acho que uma outra dica bacana é dar o seu bebê, né, para alguém, para uma avó, ou para o pai, ou amiga, quem tiver ali por perto, né, acalmar o bebê. E aí, de repente, você faz lá a massagem, né? Para acalmar e depois você coloca. Às né? vezes Senão uma mama muito túrgida, ele não consegue, porque se a mama está muito cheia, também não sai o fluxo de leite. Às vezes entregar o bebê para alguém e massageia a mama, ordenha um pouco, esvazia um pouco essa mama para ele conseguir pegar. Depois dessa mamada, é importante colocar o bebê para rotar? Sim, sempre. Sempre. Tem bebê que demora a beça para arrotar, tem bebê que arrota mais rápido, mas sempre. Isso evita que exista um refluxo de leite no momento que ele está deitado, tá? Que pode não estar numa posição favorável, para ele conseguir lidar com esse refluxo. Tá? Lembrando que existe uma coisa chamada refluxo fisiológico. Todos os recém-nascidos, todos é muita gente, tá? Mas a maioria dos recém-nascidos passa por um processo que chama refluxo fisiológico. Esse bebê vai golfar, vai ter uma regurgitação, tá? Mas isso não necessariamente é patológico e não necessariamente é motivo de alguma intervenção. Tá? A gente começa a pensar em intervir num refluxo de bebê quando isso traz prejuízo no ganho de peso, quando traz alguma queixa respiratória, quando traz uma irritabilidade extrema. Aí a gente começa a pensar em alguma intervenção que não a medida postural, que é o colocar para rotar toda vez, deixar ele mais elevado. Acabou de amamentar, o bebê arrotou, tem alguma posição mais adequada para deixar o bebê na cama?
O recomendado é decúbito lateral esquerdo, tá? A posição do estômago, ela fica fisiológica, né, desse jeito, ou de decúbito dorsal, que chama, né, barriga para cima, tá? Com a cabeceira sempre elevada. Decúbito ventral a gente não indica, tá? Não, porque está ligado a outras questões, tá? Mas não indico deixar o bebê dormir. Esse bebê, em alguma hora, ele vai ficar de barriga para baixo, tá? Vai ficar no decúbito ventral, mas não deixar ele dormir em decúbito ventral. A gente orienta que não deixe. Sandra, se eu estou em casa amamentando, estou com muita dificuldade, estou com muita dúvida, o centro de saúde, ele oferece a oportunidade da mãe procurar ajuda nessa questão da amamentação? Sim, sim. Em todos os centros de saúde que eu já trabalhei aqui em Campinas, sempre existe alguém que tem esse olhar, que tem esse treinamento, esse olhar até de empatia, né? E eu acho que nós mulheres, né? Eu acho que dificilmente uma mãe que também já passou por essa fase, né, olha para uma outra mulher com dificuldade e não, como é que eu vou dizer? E não se compadece, não é isso não, sabe? E não tem o impulso de ajudá-la, tá? De ajudar essa outra mãe. Tá? Então, todos os centros de saúde, sim, sempre existe. Isso normalmente fica muito com a enfermagem, tá? Tem médico pediatra que também faz, eu faço, mas normalmente é mais a enfermagem que faz, tem centro de saúde que tem fono, tá? Então o fonoaudiólogo também ajuda. Tá? Essas rodas de conversas com mães e com gestantes são bem bacanas, né? Para tirar dúvida, sim, né? Apoio verdade, emocional também, né? Não ficar aquela coisa, você não tem leite suficiente, né? Esses mitos aí, a gente buscar esse apoio é bem importante, né? Sim. E na verdade o problema de uma pode ser o problema da outra, um problema que uma relata hoje pode ser a outra que vai viver isso daqui a 3, 4 dias em casa, sabe? Faz parte do fortalecimento de todo esse processo, no sentido de sempre manter a amamentação exclusiva. Sim, nesses primeiros meses, né? Dá uma pausa. Precisamos falar de mais Deixa algum eu assunto. ver. Ó, tem um pouco... Caio, tá bom, Caio? Tá ótimo. Tô nervosa. Tá. Agora eu não tô mais, não. Alergia alimentar. Ah, tá. Tem outras coisas. A cólica do bebê. Ó, condições que contraindicam a amamentação. Interrupção temporária, não sei se fala ou não. Interrupção temporária é o uso de algum medicamento que seja imprescindível e que ela precisa ficar um tempo sem amamentar. Álcool, uma taça de vinho ou 2 latas de cerveja, mas acho que é melhor não mexer nisso não, né? Não dá ideia pro povo não. Falar que é melhor não beber, senão o povo vai achar que é 1 litro. Não. Que mais? Armazenamento e doação, já falei. Acho que dá para falar de condição de interrupção temporária, algum medicamento, algum contraindicação, já falei. Tem uma coisa aqui, ó, alimentação da mãe se dá cólica no bebê. E alergia alimentar pode aparecer no bebê que é amamentado ao seio. Sandra, em algum momento da amamentação eu preciso ter cuidado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, se eu posso tomar alguma medicação enquanto eu estou amamentando, o que você tem para... Em relação à cólica do bebê, atualmente a gente não relaciona especificamente nenhum alimento como produtor de cólica, tá, do bebê, a menos com um caso específico. Se a mãe repara que toda vez que ela come, por exemplo, chocolate, o bebê dela fica mais irritado, chora mais, aí nesse caso a gente pede para evitar ou até suprimir mesmo, tá, esse alimento. Então, em relação à cólica, não. Em relação a medicamento, a mãe que amamenta, todos os medicamentos que ela vai tomar tem que ser com orientação médica, tá? Porque existe passagem de medicamento pelo leite. Existem condições em que ela precisa necessariamente tomar medicamentos que
são contraindicados na amamentação. Nesse momento, a gente faz uma coisa, pode ser feita uma coisa que a gente chama de substituição temporária da amamentação, interrupção temporária da amamentação. Que aí vai variar de substância para substância. Quanto tempo essa mãe precisa ficar sem amamentar para aquela substância sair do corpo dela, tá? Inclusive ela ordenhar leite e desprezar também nesses momentos é positivo. E tá? também é importante para não interromper. Para não interromper, né? sim, essa ordenta, para não. Porque se eu paro esse ciclo, esse estímulo, né, de sugar e produzir, eu posso ter, dependendo do tempo, eu posso ter prejuízo, sim, na produção desse leite, na quantidade de leite que é produzida, tá? Essa mãe precisa tomar sempre muita água, também isso é importante. Em relação à interrupção temporária, às vezes a mãe vai fazer algum exame, tá? Algum exame que precisa de alguma substância específica, também é um momento de interrupção temporária. Consumo eventual de bebida alcoólica, nenhuma mãe que amamenta deveria, né? Mas existe essa indicação, tá? Do consumo eventual de bebida alcoólica também necessariamente precisa interromper a amamentação, ainda que temporariamente, considerando que não é um consumo regular, tá? O consumo regular tanto de droga ilícita quanto de bebida alcoólica não combina com a amamentação. Tá? Deixa eu me lembrar se tem alguma outra coisa. Uma coisa que às vezes as mães perguntam: se o bebê que é amamentado exclusivamente no seio pode desenvolver alguma alergia alimentar? Pode, através da ingesta da mãe, tá? E o alimento que é campeão em produzir sintoma nessa fase é o leite de vaca. Se a mãe consome leite de vaca normal, manteiga, queijo, leite de vaca e derivados. Esse bebê que é amamentado só no seio pode mostrar algum sinal de alergia à proteína do leite de vaca, tá? Quando é o caso, isso não acontece com todos os bebês, tá? Nesse caso, num primeiro momento, a intervenção é restringir esse alimento da dieta da mãe e avaliar a resposta do bebê, se ele vai melhorar ou não. E se melhorar, e a gente conseguir manter essa restrição severa. Tá? A mãe precisa ficar muito atenta. Eu até tranquilizo as mães, né? Num primeiro momento, quando a gente tira da nossa vida um alimento que a gente está habituado, a gente escorrega muitas vezes, né? Porque a gente não tem o costume de ficar olhando composição alimentar, né? E às vezes, por exemplo, você tem um filho que está mostrando sinais de alergia alimentar, alergia ao leite de vaca, e você está restringindo. Aí você vai na casa de alguém, de uma amiga, e come um bolo. E naquele bolo tem leite. Sabe? Então, às vezes, e não se culpe, eu falo para as mães, não se culpe, porque isso vai acontecer, né? Mas com o tempo a gente vai acostumando a prestar atenção nessas coisas, tá? Então, a medida inicial na criança que só é amamentada ao seio é restringir esse alimento da dieta da mãe, e vai acompanhando essa criança, ver se ela apresenta alguma outra necessidade. Tá? O leite é campeão, por isso também que a gente evita a introdução precoce de fórmula infantil, porque as fórmulas são a base de leite de vaca. Né? Claro que tem adição de nutrientes, é o mais parecido que a indústria consegue fazer do leite materno, mas não é o leite materno. Então, é uma exposição precoce, é um alergeno que pode me trazer problemas ali adiante. Sim. Eu acho que agora... Acho que foi, né? Já tem quase uma hora, né? Ai, Cainho, tô nervosa. Poxa, falando tudo, né? Deu uma hora. Tinha um baby blues e depressão pós-parto aqui. Baby blues é aquele desespero que a gente fica, que pelo amor de Deus, porque é um caminhão que passa acima da gente. Né? Corta isso, tá, Caio? Então acho que foi, né? Acho que é isso. Posso falar da mãe que não consegue amamentar? Sim. Que aí a gente vai ter que recorrer à forma. Ama de leite, não pode mais.
Vou falar só da mãe que não consegue amamentar, tá? Sandra, e aquelas mães que por algum motivo ela não consegue amamentar, não está dando conta, essa coisa também que ela vai colocar culpa nela, como buscar ajuda, quando buscar ajuda? Realmente a gente não pode esquecer que existem essas mães, sabe? Que de fato tentam exaustivamente e não conseguem amamentar. E tudo bem. Vamos encontrar uma solução. Ah, mas não é a solução ideal. É a solução possível naquele caso, tá? Não amamentando ao peito aquela mãe exclusivamente, ela consegue estabelecer o vínculo emocional com a criança, consegue nutrir essa criança. É o que eu falei, de forma ideal, não, mas da forma possível, tá? Ela não é menos mãe, porque ela não amamenta, ela não é menos amorosa. Não é menos amorosa, tá? E especificamente nesses casos, o que for havendo de prejuízo depois, a gente vai tentando contornar da melhor forma possível, tá? Sempre considerando que foi o que era possível, não o que era ideal. Aí tudo bem. Eu apoio muito essas mães, muito, porque nasce uma mãe, nasce uma pessoa culpada, né? Então, eu tento ir desmistificando algumas coisas e tirando essas culpas. Lembrando que são exceções, tá? A maioria vai seguir por esse caminho que a gente conversou aqui até agora. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, curta o nosso vídeo, compartilhe com aquela gestante, tá? Quase ganhando seu bebê, naquelas mães que ganharam seu bebê faz pouquinho tempo, porque informação boa, de qualidade, a gente precisa compartilhar, né? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, eu repasso as dúvidas para depois o especialista que está aqui de convidado para ele responder. E muito obrigada. Obrigada, Sandra, viu, por ter me convidado. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí tanto com o serviço quanto com as pessoas que nos procuram. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital, Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.